iniciar com algo que eu mesma escrevi hoje. No início da minha mudança, ou seja, hoje vejo amadurecimento, crescimento. Não entendia por que uns saíam, outros entravam. Achava que era eu o problema. Para você conseguir entender, que era para mim eu poder eu mesma entender o meu propósito, é necessário sair de perto das pessoas que não acreditavam em você, porque na nossa fase eu escrevi algo aqui e eu mesma eu queria ler o que eu escrevi. A vida toda eu sempre fui muito confusa nas minhas expressões. Eu queria escrever algo e as pessoas entendiam de forma diferente. Hoje eu consigo entender. Cada um tem uma interpretação. E para mim sempre tudo foi muito difícil, porque ninguém conseguia me entender. E eu decidi afastar. Eu achava que eu que estava afastando, mas eu tive uma resposta hoje. É Ele que permite do afastamento, sabe por quê? Às vezes andamos só do lado de pessoas que não acreditam na gente. E com isso, cada vez a gente mesmo vai nos diminuindo, não querer continuar. E quando você muda de lugar, muda de ambiente, você vai para lugares que pessoas que nunca te viram acreditam em você. Isso faz parte do propósito, do crescimento. Hoje eu vim falar para vocês. Eu quero falar 3 coisas. Uma delas é uma coisa que eu vi um filme esse final de semana. O cara, ele tinha uma vida, tinha emprego, através de um acidente, ele perdeu tudo. Primeira coisa é o emprego, né? Perde tudo. Eu tive muitas... Nossa, eu viajei em tantas coisas ali assistindo aquele filme. Tudo para ele estava dando errado e ele foi parar na rua. E eu vejo que tudo faz parte de um propósito para você continuar. E nessa história ele vira um escritor. E sempre vai ter alguém querendo nos envergonhar. Ele estava dando uma palestra. Chega uma mulher desesperada e diz algo para ele. O que eu vou falar na minha linguagem, tá? Na minha interpretação. O que seu Deus diz? Oh, gente, essa é a parte que eu mais gosto. Porque saiba de uma coisa. Deus é o nosso melhor amigo, único e verdadeiro. Ele nunca nos abandona. Às vezes fazemos coisas que no meio do caminho nos sentimos envergonhados. Mas Ele está ali, esperando você voltar a cumprir o que Ele escreveu para você. A história é assim. Uma mãe adota uma criança e decide, quando a criança cresce, contar para ele que ele é adotivo. E a criança se transforma em uma outra criança. E aí ela promete para ele que com 18 anos vai ajudar ele a encontrar a mãe. Com 18 anos, essa criança morre. E ela vai e conta isso no meio de todo mundo. E aí ela pergunta,
E aí, qual que é a resposta que você tem do seu Deus? Ele para, pensa. E ele responde algo. É um filme. Ele mesmo disse que não sabe de onde veio. Se é verdade ou se é mentira. Ele olha. Só que sempre vai ter alguém querendo envergonhar. Estava todo mundo feliz com ele. Naquele momento, todo mundo já deixou ele e ficou com ela. Às vezes, 9 elogios faz você avançar e uma crítica faz você parar. A gente só pega o que é de ruim. Ele disse assim: a única forma de vocês cumprirem o que vocês prometeram para ele é assim, ó. A mãe dele morreu e seria a única forma dos dois ficarem juntos para completar o que vocês prometeram para ele. Todo mundo ficou naquele silêncio. Depois, e aí? No filme não fala que se a mãe daquela criança tinha morrido. Não sei se a mulher sabia, porque ela aceitou aquela resposta. Às vezes, é melhor ficar calado do que responder algo. Mas pode ter certeza, quando vem do alto, a resposta vem. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: nunca deixe faltar um ovo. Um ovo pode fazer muitas coisas. Pode te faltar tudo, não deixa faltar um ovo. Um ovo, você pode fazer um omelete, você pode fazer ele cozido. E mais, se você tiver na sua despensa um ovo, um óleo, uma farinha, um açúcar, um fermento, esquece tudo que hoje está dizendo a respeito dos alimentos. Eu falo com meu amor, você fala com seu amor? Eu brinco, marido, né? Eu falo, amor, se não faltar isso na nossa despensa, nós nunca vamos ficar sem comer. Com isso aqui que eu falei, dá para fazer tantas coisas. Dá para fazer bolo, dá para fazer biscoito, dá para fazer bolinho de chuva. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes, agora nesse tempo com chuva, numa avenida movimentada e tá tudo parado, se você fizer uma garrafa de café e fizer um bolinho de chuva e passar de porta em porta, você volta para casa com mais encomenda. Eu trabalhava em um showroom, eu vim da moda também. Minha mãe fazia minha marmitinha. Eu tirava o salto, comia em 10 minutos e ia de porta em porta em um bairro vender pão de mel. Na hora do almoço, depois do almoço, todo mundo quer um docinho. Foi um momento que eu ganhei muito dinheiro na minha vida e eu nem fazia o pão de mel. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ganhar o que você quiser. Mas saiba, é você que vai fazer por você. Não é vergonha. Depois eu larguei o showroom, pedi minha mãe fazer, ela fazia um empadão maravilhoso, uma torta de frango com a massa podre. Não sei fazer ela, já tentei e não consegui. Fui vender tortinha de porta em porta, puxando com um carrinho de mala. E vendia muito.
para você recomeçar, para você ganhar dinheiro, você não tem que ter vergonha, não importa. E vocês não sabem de uma coisa. Depois eu recebi pessoas na primeira casa que nós adquirimos. E eu ouvi pessoas dizerem: a gente morria de pena de você, a gente morria de dó de você, porque você toda hora aparecia para vender uma tortinha, um pão de mel, um coração de bala jujuba, um pirulito de balas de marshmallow. E a gente não tem a casa que você tem. As pessoas vão ver você lá fora, mas não sabe como você é aqui dentro. Às vezes você decide. Teve uma vez que eu queria ajudar alguém. Eu senti assim, eu vou dar ele o trabalho para ele fazer. Isso, eu trabalhava numa multinacional. E comecei a pedir papelão para levar para essa pessoa. Muitos, eu tenho certeza, achavam que era para mim. Na verdade era para mim. Dar para outra pessoa, né? E aí, todos vão te julgar. Não importa. Independente do que você fizer, se você agradar, bom rir. Se você desagradar, também. O importante é se você está fazendo algo para você. E se você estar bem. Agora tenha sempre uma certeza. Deus está sempre vendo tudo que você está fazendo. Independente se é certo ou errado. Ele vai ter sempre orgulho de você. Porque em cada levantada, ele vai estar ali e falar: ela voltou para cumprir a história que eu escrevi para ela. São várias histórias aqui, como eu mesma disse. Hoje tem os cortes. Você pode pegar uma live e dividir ela em 10 etapas. Você pode fazer vários vídeos usando apenas alguns minutos do seu tempo, contando a sua história, que ela é linda. Hoje eu decidi contar a minha história, porque é assim que até agora eu consegui chegar aqui. Eu já fui vendedora de porta em porta, eu já vendi pão de mel, eu já montei barracas em feiras. Meu primeiro emprego foi em uma lanchonete, em meio horário eu estudava. Todas as vezes que eu vou em Belo Horizonte, que eu estou na 381, do percurso da minha casa hoje até onde eu vou cuidar da pele, eu viajo em todos os lugares que eu já passei, a pé. E naquele momento eu estou dirigindo um carro. E olha que interessante, hoje a higienizar truque ar-condicionado é numa marginal, numa 381. Meu segundo emprego foi numa lanchonete o dia todo e eu estudava o segundo grau. Sabe aonde? Numa marginal, na 381. Cada vez que eu passo ali, eu fico tão feliz. Cada lugar que eu passo, eu vou lembrando todos os lugares que eu passei, para que hoje eu estou aqui. Então, cada um tem uma história, cada um decide o que vai fazendo e aproveitando as oportunidades que ele vai dando. Mas saiba, é só você que vai fazer por você e que o seu melhor amigo é ele, porque ele quer o melhor para você. Nem sempre o que a gente acha que é melhor pra gente não é, né? Às vezes queremos muito e tudo que é muito tem grandes contas e grandes contas têm grandes trabalhos. Mas não importa onde você está hoje, gente. Não importa. Importa que você começou e todos os lugares que você passar. Eu coloquei algo aí, né? As minhas sementes, né? Foi lanchonete, sacoleira, gente. Cheguei numa multinacional
E hoje empreendo ao lado do meu marido, né? Hoje eu sou a ajudadora dele, ajudo a trabalhar. Eu ficava lá, mas eu decidi cuidar de mim, da nossa casa, do nosso filho. Pude estar presente na transformação de uma criança para um adolescente. Eu permiti, não foi tão fácil, não foi. E quero falar algo para vocês, sem dinheiro não dá para fazer nada, eu sei. Mas você pode fazer muito dinheiro vendendo um bolinho de chuva com uma garrafa de café, porque você não vai estar pagando quase nada. É praticamente o lucro todo seu. Mas às vezes a vergonha, né, nos faz a não querer fazer isso. Quando a gente, no auge da pandemia, a gente estava morando em um lugar porque a gente decidiu juntar mais, acreditar mais. A gente já morava em uma casa que, gente, pra mim já era tudo que eu nunca imaginei na vida. Quem tá acompanhando aí, né? Na minha infância, morava em barracão. Então tem várias histórias. Mas aí o que eu quero dizer? Pra mim aquela casa já era casa de boneca, eu não precisava de mais nada. Mas a gente entra na zona de conforto e vai adoecendo. E aí, eu comecei a assistir um programa e comecei a querer mais. E achava que estava errado isso. Mas ele sempre vai colocar aquela sementinha para mostrar que ele tem algo para você. Mas que você não esqueça, que você vai voltar para contar isso. E aí, no auge da pandemia, decidimos apostar na empresa, né? E não esquecemos aonde que a gente estava morando e onde que a gente estava dormindo. Nós nos preparamos para dormir em um hotel. Olha que chique, gente. É bom demais ter dinheiro, né? E por que eu quero falar isso? Eu não tenho mágoa de ninguém precisava saber de nada, né? Cada um tava cuidando da sua vida, todo mundo com medo de morrer, né, gente? E aí, eu lembro disso. Tava saindo do quarto, eu lembro até a roupa, tava chique, num saião assim, toda poderosa, assim. Eu era loira, né? Aqueles colar, aquelas coisas tudo chique, assim. Quando a gente ia pegar o elevador, eu disse, eu ainda vou ser... Eu disse assim, eu ainda vou ser uma youtuber, tipo isso. Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu ainda ia contar toda essa história. Isso foi em 2020, hoje eu tô contando a história. Então, às vezes a gente decide apostar. E cada vez que você apostar é um crescimento, que se chama investimento. E às vezes você vai ter que investir e o retorno demora. Mas se você persistir todos os dias, você cada dia vai conseguir permanecer. Mas as respostas só vão vir com o tempo. Tá tão gostoso desde janeiro que eu decidi voltar a contar as lives. Eu tô conseguindo ver ele o tempo todo. Falei, gente, eu achava que isso estava errado, isso aqui. Aí você vai vendo que tudo fazia parte para você continuar. Mas a gente às vezes não vê a resposta. A gente quer as coisas imediatas, não consegue ver. Mas só o tempo é a melhor resposta. Porque o tempo todo ele está ali com você. E às vezes a gente acha que não. Inicia hoje mais uma semana. São várias historinhas aqui. Vou dividi-las para ficar mais fácil de entender. Como eu disse no início, a minha comunicação sempre foi difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele me entende e eu entendo ele. E cada dia a gente está mais conectado para que eu possa aprender, vir mostrar para vocês o amor deles na minha vida. E ele
ama todos vocês da mesma forma, da mesma medida. Ele não separa nenhum. Às vezes um tá lá em cima, né? Com a fábrica. Eu assisti uma reportagem da fábrica, as exportação do ovo hoje. Talvez você só tenha uma galinha, mas tudo tem um processo. Você vai ter que ter uma galinha primeiro para poder chegar na exportação. E aí? O que você está esperando para mudar a sua história? Lembra quando eu disse ontem que talvez você ache que a sua história é feia? Não é. Que quando você começa a colocar ela para fora, você vai ver que ela é tão linda, mas que existe um processo e que tudo tem que começar. Eu sempre falo algo com o marido, eu falo, amor, nosso primeiro emprego, nossa primeira oportunidade. Talvez as pessoas achem que é horrível, que trabalhem muito, né? Mas ali é a nossa primeira experiência. Porque se ninguém te der uma oportunidade, você nunca vai conseguir continuar no caminho. Que essa semana seja a melhor semana da minha vida, da sua vida, e que você consiga sentir o amor dele. Não olhe hoje, olhe desde quando você apareceu aqui, né? Que você disputou para estar aqui, né? E muitos brincam que na hora que você chegou, você chorou, né? Nossa, eu corri tanto para isso. Mas você pode decidir como vai terminar a sua história, viu? Se você vai continuar chorando ou que cada dia você vai poder sorrir, desfrutar do fruto do seu trabalho.